So box, box, box. Olá, e sejam bem-vindos ao episódio 114 do Box, 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 o original. Eu sou Felipe Junqueira e estou aqui com Aninha Ramos. Hoje eu tô aqui pra falar bem de Carlos Sainz e mal da Ferrari. E Juliana Miyahara. Oi, algumas coisas mudam e outras nem tanto, gente. E nós vamos recapitular o GP de Singapura, a primeira corrida do ano que a gente não escutou o hino da Áustria. Olha que mudança. Aleluia! Aleluia. Estava na hora, né? Não aguentava mais hino da Áustria, hino da Holanda. Por favor, né? Mudamos um pouquinho. Assim, o grande prêmio foi meio morno, né? Até que, depois da Ferrari ficar lá, segurando o ritmo, coisa e tal, vem aquele VSC e pega fogo no cabaré. A corrida ficou louca e nem falamos ainda de onde estava a Red Bull. Então, vamos para a pauta. Primeiro de tudo, e aproveitando que temos aqui uma fã do Carlos Sainz, acho que tem que começar falando da corrida. Aliás, final de semana perfeito, soberbo, maravilhoso do espanhol da Ferrari. Pois é, que fase, né? Eu não sei do que ele se alimentou lá em Maiorca, o que ele ficou fazendo lá no barco, enfim. Alguma coisa aconteceu, mas acho que, não sei, é um conjunto de coisas, talvez, né? É se achar no carro como ele tá agora. Eu acho que a Ferrari também tem resolvido alguns problemas com os upgrades, não todos, e não vai conseguir fazer esse ano, né, isso, mas eu acho que tá melhor, muito melhor, principalmente em termos de desgaste de pneu do que tava no começo do ano. Eu tava pensando aqui que em alguns segundos semestres ele realmente foi melhor do que nos primeiros, assim, não sei se é uma coincidência, mas ele tá numa grande fase, né, e já vinha mostrando isso. Em Zandvoort ele foi bem, assim, apesar de todos os problemas que a gente teve, e ele veio de um fim de semana muito bom em Monza também, né, onde ele foi bem na sexta, foi bem no sábado e foi bem na corrida. Então isso se repetiu e é muito legal porque são duas pistas completamente diferentes, né? Então eu acho que é muito uma questão da cabeça mesmo, assim, além de outras coisas. Mas acho que especificamente no caso dele tem a ver com a cabeça dele estar muito no lugar certo, assim. Pra falar bem a verdade, eu já esperava, não sei porquê, que essa fosse ser uma corrida boa para ele e para Ferrari de uma forma geral muito mais do que para Red Bull. Tinha muita gente apostando em Alonso, tinha gente apostando em Hamilton, até na McLaren, né, para fazer frente lá com a Red Bull, porque eles já tinham falado que ele era uma pista que com certeza eles teriam mais dificuldades. Ainda acho que eles tiveram muito mais do que o que eles imaginavam. Desde o começo do ano, né? Sim. Quando a Red Bull começou a dominar, essa era a corrida que todo mundo falou, mas vamos ver quando chegar em Singapura, que foi o que aconteceu com a Mercedes, né? A gente for lembrar lá atrás, a Mercedes também vinha ganhando tudo, chegou em Singapura e... Exato, é uma corrida fora mesmo do calendário nesse sentido, assim, né, de trazer coisas esquisitas. Mas ninguém tava falando muito da Ferrari, eu achei que podia dar bom, assim. Então, os treinos e a classificação nem foram, assim, pra mim, uma grandíssima surpresa, assim. Eu esperava mesmo, não sei se otimismo, sei lá. O eterno otimismo do torcedor da Ferrari. Porque se não for assim, não sobrevive, né? Mas eu esperava mesmo, assim. Só que aí a corrida não dá pra esperar, assim. A corrida, a gente imagina vários acidentes e safety cars, então vai muito como a sorte vai ter influência em tudo, e me surpreendeu porque foi surreal, assim. O Felipe tinha falado no grupo, né, que ele não via uma corrida genial nesse sentido, tático mesmo, estratégico, desde a época do Schumacher, e eu não me lembro realmente de ter visto alguma coisa assim. A gente teve uma largada muito boa, né, e eu e o Marcelo, meu marido, a gente sempre fala, e aí, qual é que você acha que vai acontecer na largada? A gente sempre fala da largada. E ele falou que achava que ia ser caos, que ia ter uns dive bomb, que ia ter acidente. Eu falei, eu acho que o top 4 não, eu acho que o top 4 vai ser bem de boa. O
anulando o Norris porque ele vai querer se manter lá e eu acho que talvez ele ache que não tem ritmo pra fazer muito além do que quarto lugar. O Leclerc porque eu acho que vai ter cuidado porque a Ferrari tá com a vantagem. E o George Russell porque eu acho que ele vai ser um pouco mais paciente, assim. E meio que foi o que aconteceu, né? A gente teve lá o Hamilton perdendo a freada e indo por fora, mas ele tava mais pra trás. E eu achava que o Alonso talvez fosse ser mais agressivo na largada e durante a corrida, porque ele falou desde o começo que o objetivo dele era o Hamilton por causa da disputa de colocação no campeonato, né? E aí foi o que aconteceu. Vamos falar de um plano que não deu certo, hein? Porque a corrida, aliás, o final de semana inteiro para Aston Martin, pelo amor de Deus. Nossa senhora, Aston Martin foi o tá pior fim de semana deles. Mas você falou uma coisa, você falou que são 2 circuitos totalmente diferentes e o carro da Ferrari teve uma boa performance. Eu iria mais longe, eu falaria de 3 circuitos, porque Zandvoort também é totalmente diferente de Monza e também é totalmente diferente de Singapura, e o carro foi bem. Sim, o Verstappen ganhou, papapá. Ok, não foi tão bem mas assim, assim... não, mas Spa foi. Que também é outra pista completamente diferente das outras 3. Mas é um carro que você tá, assim... Ao contrário, na direção contrária da Aston Martin, é um carro que você tá vendo que, tipo, eles estão lentamente resolvendo os probleminhas. Tá evoluindo. E que é bom pro ano que vem, né? Porque pra esse ano... Né? Não, pra esse ano, assim, em relação ao campeonato, tá morto, mas é bom ver luta, né? Mas eu vi uma coisa interessante sobre o carro da Ferrari, sobre o Sainz, que é o carro, estruturalmente falando, tem a suspensão dianteira fraca, ou seja, ele tem tendência a subvirar, ou seja, a ser mais difícil de fazer a virada, né, e tem a tendência de sair de frente, enfim, todas aquelas coisas que a gente fala exatamente da diferença de pilotagem entre o Leclerc e o Sainz, que o Sainz é mais do understeer, né, da subviragem, o Leclerc é mais do oversteer, da sobreviragem. Famosa saída de bunda. A famosa saída de bunda. E o carro, ele tem estruturalmente falando, ali mecânica, suspensão e tal, uma tendência a funcionar melhor na subviragem, no understeer. Com as atualizações que vieram agora depois da parada, o Carlos conseguiu achar um ponto que funciona muito bem para ele com o understeer, né, com a subviragem. O que o Charles ainda não achou para fazer funcionar com o oversteer que ele prefere. Talvez aí ele precise parar de dar murro em ponta de faca e focar em dirigir da forma que o carro tá deixando. Mas como ele tá sempre tentando tirar um a mais, ele joga pro oversteer e acaba errando mais por causa disso. Mas enfim, o ponto não é Charles Leclerc hoje. O ponto é que o Carlos conseguiu encontrar esse ponto-chave, né, com essas atualizações, e conseguiu extrair bastante do carro, né, e se sentir muito confortável com o carro. Ele sempre se sentiu mais confortável com o carro ao longo do ano, mas o carro não tinha velocidade nenhuma, né, nenhuma entre aspas, né, mas assim, não era um carro que era rápido. Da forma como ele colocava o carro, ele conseguia confiar no carro e tirar um ou outro resultado, mas rápido o suficiente para estar disputando nas primeiras posições não era, né? Para chegar nesse momento, eram os momentos de brilhantismo, entre aspas, do Leclerc, que jogava um pouquinho a mais, tentava tirar um pouquinho a mais com o oversteer e aí conseguia alguma coisa, ou ia parar na parede, como foi Miami. Então você sempre tem os dois extremos nesses momentos. Parece que a Ferrari conseguiu encontrar o caminho para deixar o carro um pouco mais balanceado. O Sainz achou esse acerto, o Leclerc copiou o acerto dele em Monza, inclusive. O Leclerc falou que eles estudaram muito o carro em Zandvoort para poder entender o que estava acontecendo, melhorar a simulação e conseguir achar esses acertos melhores. Então, acho que isso fez muita diferença em Singapura. Claro, o desaparecimento da Red Bull também fez muita diferença. O que, para mim, fez mais diferença foi a forma como a Ferrari e o Sainz conduziram a corrida, porque em momento algum o Sainz forçou. E não porque ele não pudesse, não quisesse, enfim, mas porque ele sabia que no ritmo de corrida, ele e a Ferrari, né, eles sabiam que no ritmo de corrida a Ferrari ia perder para a Mercedes. Possivelmente ia perder para a McLaren. Mas Singapura tem aquela coisa de que é uma pista de muito difícil ultrapassagem. Apesar da mudança da pista ter facilitado um pouco as coisas, eu acho que a corrida ficou mais dinâmica, é uma pista que é difícil de ultrapassar. Então, a Ferrari trabalhou com isso. Tanto é que no primeiro stint ali antes do safety car, a Ferrari mandou o Leclerc segurar o Russell. Abre 3 de distância para o Sainz, depois abre 5 de distância para o Sainz.
O Leclerc foi abrindo a distância, né, controlando ali também para não acabar sendo ultrapassado, porque ele também não podia deixar o Russell ficar no DRS dele. Da mesma forma que no final da corrida, o Sainz controlou o DRS, né, para poder segurar o Russell atrás do Lando, porque no final das contas é uma pista que tem muita tendência a ter trenzinho. E ele usou isso muito bem no final da corrida, né? A Ferrari deu a má sorte ali com o pit stop do Leclerc, que eu tenho pra mim que talvez se a Ferrari não tivesse mandado fazer esse distanciamento do início da corrida, que foi feito, para afastar as Mercedes do Sainz, né, para poder segurar ali o primeiro lugar, justo. 2, e isso o Leclerc deixou claro numa entrevista, para evitar que ele acabasse fazendo um undercut, ou seja, que ele, com os pneus macios, né, ele ia parar antes, ele ia sair com pneus novos, andando mais rápido que o Sainz e correria o risco de dar o undercut, né, de ficar na frente do Sainz quando o Sainz parasse. E isso a Ferrari estava trabalhando para evitar. O Leclerc deixou isso muito claro também. Quando veio o safety car, meio que acabou esse problema, entre aspas, do undercut, porque os dois pararam juntos, né? Só que se eles, em vez de ter essa abertura, eles tivessem ido juntos e aberto juntos pro Russell, como estava sendo feito antes das mensagens, né, da Ferrari mandando o Charles diminuir o ritmo, talvez tivesse dado tempo no pit stop. Tem um outro problema, né? Enquanto a Ferrari estava fazendo isso, na hora que o Leclerc parou, o Hamilton fez a mesma coisa. Quem atrapalhou realmente foi justamente, assim, se a Mercedes, por exemplo, tivesse feito a mesma coisa, o Leclerc não teria tido problema. Mas, assim, o Hamilton, o pit da Mercedes é na frente da Ferrari. Então, o Hamilton não podia parar ali para esperar o Russell sair. Então, ele tinha que dar um tempo para encaixar. E aí, eu achei que, assim, o azar da Ferrari foi justamente que, nesse momento, assim, estava tudo correndo bem até o Hamilton abrir essa diferença. Aí, matou realmente, porque ele não podia parar, porque senão ele fecha o pit lane, e se ele parar na entradinha, ele fecha o Leclerc, que é óbvio que vai levar a penalidade também. Então, ficou aquela coisa, tipo, azar, né? Ali foi completo azar. Se tivesse batalhando com a McLaren, que o pit box deles é lá atrás, não acontecia isso. Foi só o azar de ser o Hamilton, porque se fosse o Verstappen e o Pérez, por exemplo, é no pit box da frente, já não ia fechar o Leclerc. O azar foi ser a Mercedes, que é na frente da Ferrari. Eu acho que podia ter salvado se eles tivessem de fato aberto, porque na hora que, né, safety car, beleza, eles já entravam, então a distância, né, o gap entre o Leclerc e o Russell seria maior, né, o Sainz, o Leclerc e o Russell e o Hamilton seria maior. Então eu acho que ali teria, se eles não tivessem tido essa questão de, não, vamos evitar o undercut, vamos abrir aqui e tal, e assim, não precisava evitar o undercut se tivesse tudo combinado e falado, olha, se der o undercut, se acontecer o undercut, ou não faz a tua outlap tão rápida assim, vai cuidando dos pneus e tal, não sei o quê, teria resolvido de outra forma. Eu acho que não precisava ter mandado diminuir o ritmo para evitar o undercut. Ou fazia melhor. O Leclerc largou de macios exatamente para proteger o Carlos ali, né? Que foi uma das jogadas geniais da Ferrari. Porque o Leclerc de macio, ele justamente protegeu a posição do Sainz. E tem o seguinte, né? Se fosse o contrário, se o Leclerc não tivesse conseguido passar o Russell e o Russell talvez passado o Sainz, a corrida era absolutamente outra. Justamente pelo set de macios da Mercedes que a Ferrari estava tentando não deixar eles usarem. Né, com essa estratégia que eu achei ótima, porque pude lembrar do Jack Stewart, que sempre falava, né, que você tem que ganhar na menor velocidade possível, tipo, dirigindo o mais lento possível para ganhar, economizando o carro, coisa e tal. Que foi o que a Ferrari fez e que foi genial, porque em nenhum momento, até a hora, né, que a Mercedes lá na frente com a questão do Ocon teve a chance de parar, a Ferrari em nenhum momento deu oportunidade para a Mercedes de fazer qualquer coisa fora. A gente tem que torcer para as coisas funcionarem para a gente, senão a gente não vai conseguir a vantagem que a Mercedes, que também teve um final de semana taticamente muito bom, não melhor que a Ferrari, mas muito bom, construiu no sábado guardando aquele set de médios. Sim. Então, assim, foi muito boa essa batalha estratégica e os dois deram sorte, né? No final das contas, porque a Ferrari teve a sorte com o primeiro e depois a Mercedes teve a sorte de poder usar o assim, foi, cara,
perfeito. Eu enxergo essa estratégia da Ferrari mesmo. Colocar os macios no Leclerc para ele conseguir ter a vantagem na largada e, ao meu ver, a leitura que eu fiz de tudo que falaram é que eles estavam querendo garantir a dobradinha, né? O primeiro e o segundo lugares. E os 5, eles pediram 3 segundos, depois pediram 5 segundos. 5 segundos a meu ver, era pra eles não fazerem um double stack onde os dois entrassem juntos. E realmente, assim, a Mercedes, eles tinham a vantagem, porque eles tinham falado que eles tinham esses pneus médios novos e era uma grande vantagem e eles queriam, pra mim, evitar o undercut das Mercedes. Eles queriam evitar que as Mercedes tivessem distância, né, que não ia se formar o trem do DRS atrás do Leclerc e os carros iam se distanciar mais e aí eles iam ter feito uma parada mesmo sem safety car, assim. É que eles tiveram a sorte de ter o safety car para poder parar e colocar esses médios. Mas se não tivesse tido, eles teriam parado e teria tido o mesmo efeito. E eles realmente estavam com um ritmo absurdo, assim, principalmente o Hamilton, né, no último stint. Ele estava muito rápido. Com certeza mudaria completamente a corrida. Com certeza. A Mercedes tem alguma coisa com esse pneu C4 e o C3 também, mas o C4, eu não sei qual é a questão que no carro deles funciona maravilhosamente bem. Em qualquer lugar que eles põem esse pneu, tipo, não, esse é o nosso pneu favorito. Tipo, por que só tudo com funciona. Isso? É aquele ponto mas, assim, ótimo, né? Sei lá. É o ponto ótimo, mas assim, além de tudo isso, né, acho que a gente não pode deixar de falar que além de toda a estratégia da equipe, que obviamente o Leclerc estava participando e obviamente abraçou a estratégia também, a estratégia do Sainz naquele final, que foi, né, como a Juliana comentou, que eu falei, cara, desde a época do Schumacher eu não tinha visto nada parecido, assim, cara, foi muito genial. Foi muito, muito, muito genial. Eu vou até aproveitar e colocar aqui a pergunta de um dos nossos apoiadores, né, que é o Fernando Jambeiro. Ele mandou lá, por que o Sainz disse que era de propósito o Norris estar a 0,8 segundo com o DRS? E é isso, né? O Russell, que estava em terceiro, atrás do Norris, e o Hamilton, que estava em quarto, atrás do Russell, estavam com pneus médios, esses pneus que funcionam magicamente com eles, como colocou aqui o Felipe, novos, e eles estavam numa velocidade, num ritmo muito mais rápido do que todo mundo, assim, principalmente o Hamilton, que estava... 2 segundos, que ele ficava basicamente, por volta. E o Hamilton, às vezes, estava 1 segundo mais rápido do que o Russell, assim, então... O Russell chegou a tirar 2 segundos do Leclerc, assim, com uma facilidade. Exato. Era 2 por volta. Assustador. Então eles estavam mesmo vindo caçadores pra cima pra pegar o primeiro e o segundo lugares. Certamente iam fazer isso se o Sainz não tivesse tirado essa da cartola, assim. Que inclusive é uma tática muito de videogame, né? É muito coisa de F1, assim. F1 jogar no videogame mesmo, assim. Só que a 300 por hora, você conseguir fazer esse controle é absurdo, é absurdo. A 300 por hora, cansado, porque é uma corrida cansativa, numa corrida que você não pode tirar o olho da pista 1 segundo fora daquela reta nova, que eu achei que foi o único lugar assim que eu achei que dava pra ver o pessoal tipo, ok, vamos começar outra volta. Mas assim, ele ter aquela ideia e principalmente, eu acho que o mais interessante que eu achei foi o seguinte, que ele executou perfeitamente, porque ele deixou o Norris ter o DRS, mas nunca deixou o Norris chegar perto o suficiente pro DRS virar um problema. Então era assim, ele dava 0.8, 0.9 pro Norris, que não é suficiente porque as retas não são tão longas, mas ajudava o Norris justamente a defender contra o Russell. E quando eles saíam é muito engraçado você ouvir as voltas inteiras com o engenheiro dele, o Rick, mandando as distâncias o tempo todo, né? E aí, nas zonas de DRS, o Norris fica dentro do DRS dele, ou seja, ele fica menos de 1 segundo, que é justamente para ele conseguir se defender das Mercedes. Só que quando eles saem da zona de DRS, ele se afasta e aí ele fica a 1-1, 1-2, 1-3. Ele vai fazendo esse controle, assim, de se afastar ao máximo que ele pode, quando ele pode, e juntar só o suficiente para se proteger mais. E lembrando o seguinte, né? Tem mais um ponto também, que o ponto de detecção do DRS não é na hora que abre, né? É lá atrás. Então o Sainz tinha que calcular. Quando eu chegar ali onde vai medir o DRS, o Norris tem que estar 0.8, 0.9, mas a
a partir, na curva seguinte, que geralmente o DRS é um pouco antes de uma curva, na saída da curva, aí eu vou dar o que o carro ainda tem, justamente pro DRS abrir, proteger ele das Mercedes, mas ele não me atacar. Cara, é muito genial. 3 vezes por volta. E isso que você falou é muito louco, porque Singapura é a pista mais demandante, assim, disparado do ano, né? Porque são 2 horas de corrida num calor desgraçado, com uma umidade absurda. Tanto que a gente tem festival de conteúdo de piloto na banheira de gelo, né? Porque eles perceberam que isso gera muito engajamento nas redes sociais, mas é porque o calor é muito absurdo mesmo, assim. Então, inclusive, o treinador dele, né? O Rupert falou que desde o começo do ano, o treino deles é sempre pensando, ele sempre fala, eu quero treinar pra Singapura, pra conseguir chegar lá bem, assim, pra conseguir enfrentar todas as dificuldades físicas, né? Então, você imagina que a pessoa tá cozinhando lá dentro, mas tá conseguindo fazer esses cálculos, sei lá, eu não consigo entender como conseguiu. Mas se você pensar, por exemplo, Mônaco. Mônaco é uma pista muito mais difícil. Mônaco não tem reta. Literalmente não tem descanso. Só que a corrida de Mônaco é assim, né? 1h10, 1h20, acabou a corrida. Em Singapura, eles dizem que em Mônaco eles não conseguem piscar, né? Sim. Em Mônaco não daria pro Hamilton coçar o nariz. Famosamente tem a volta do Senna que ele não respirava. Ele segurava a respiração a volta inteira, que é 1 minuto e pouco, tranquilo. Mas assim, é uma corrida que demanda, óbvio, o clima é muito mais agradável e a corrida é rápida. Singapura é uma pista difícil, a corrida não acaba nunca. Eu não lembro que ano foi isso, mas teve uma entrevista do Rosberg falando que assim, a primeira ou segunda vez que ele foi para Singapura, ele lembrava de dar umas voltas na corrida e falar, beleza, né? Pô, já devemos estar chegando no meio da corrida. Aí, tipo, faltam 50 voltas. Eu tava falando disso na prévia, né? Gente, porque é muito cansativo. Sabe aquela coisa do trabalho que você mais odeia fazer e você sabe que vai chegar aquele momento que você vai precisar fazer no ano, no mês, sei lá. E aí, quando tá chegando, você fala, ai, não tá chegando, não acredito, não quero. É tipo Singapura pra eles, eu acho. Acho que é o momento que eles falam, puta, eu queria só pular essa corrida, sabe? Acho que o Leclerc é o único que gosta dessa pista, porque o Leclerc já falou que é uma das preferidas dele. Eu fico assim, homem de Deus, vocês perdem 4 quilos dentro do carro e você jura que essa é uma das suas pistas preferidas? Você jura? É mesmo, eu não sabia. O Norris, na entrevista depois da corrida com o Coulthard, falou, não, tô pronto pra outra, não sei o quê. Mas você olhava pra cara dele e falava, ele fala sério. Ele sai do carro desesperado. Gente, ele tava bocejando na coletiva de imprensa. Sim, você tá pronto pra cair duro. Isso sim que você tá pronto. Der mais uma volta... Eu quero saber como é que o Carlos foi pra festa encher a cara depois dessa corrida, sério. Mas aí é aquela velha coisa que tem coisas que só a cachaça faz por você, né? Como que ele conseguiu ir pra festa? É que nem o estômago da sobremesa, né? Exato, é uma outra parada. A energia pra comemorar a vitória vem de um outro lugar pra dar energia pra correr. Eu gostei também que no final, né, na mensagem pra equipe, o Sainz comentou que teve o Carlando, né, que era a dupla dele com o Norris na McLaren, e que realmente funcionou perfeitamente, sem, obviamente, eles combinarem, né, porque não tem como o Sainz falar com o Norris e coisa e tal. Então, aqui eu vou ser... De repente eu vou ser chata, mas eu achei de extremo mau gosto. Não ali, aquele áudio não, aquele rádio foi ok. Tem um recado aí, né? Pois é, posteriormente, com os dois, tanto o Lando, e aí não é só o Carlos não, tá? É o Lando também. Sim, mas o Lando não é companheiro de equipe, né? Mas mas então, é recado do Lando pro companheiro de equipe dele e do Carlos pro companheiro de equipe dele. A diferença é que, nesse caso, o Leclerc ajudou para um caralho, né? Sim, e tanto que a mensagem do Leclerc no final da corrida, a primeira coisa que ele fala é grandíssimo Carlos. Exatamente. Porque o objetivo da equipe foi atingido. Exatamente. Era esse o foco. Acho super legal que o Carlos tenha falado do Carlando, porque eu acho que acabou calhando, né? Ele teria feito isso com qualquer um que estivesse atrás dele para se proteger do Russell. Acabou calhando que foi o Lando. Mas tem a confiança de saber... Porque tem várias coisas, por exemplo, tem a confiança de saber a qualidade do Lando, porque assim, essa coisa na hora que tá chegando o ponto de detecção, você dá o espaço, o quê? Você tem que confiar que o outro cara também tá dando 100% dele, entendeu? Porque senão atrapalha
a porra toda. Não é com qualquer um. Você faria isso com o Stroll, por exemplo? Não, porque vai dar merda. Não, mas olha só, eu não faria isso com ninguém, nem com o meu melhor amigo, porque num cenário de competição, eu esperaria que o meu melhor amigo fosse comer meu ali naquela situação. Mas aí que tá a genialidade de como o Sainz fez, que ele não deu chance. É óbvio que o Norris passaria ele. Fala sério. Então, acho que ele fez certo. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Mas naquela situação, ele teria que ter feito aquilo com qualquer um que estivesse atrás dele. Ah, sim. Mas não necessariamente ia dar certo. Exatamente. Ele ia arriscar com qualquer um. Ele ia arriscar com absolutamente qualquer um, porque era o que ele podia fazer para não ser engolido pelas Mercedes. Exatamente. Inclusive, essa coisa que você falou, de, né, na hora de que tá valendo a coisa muda, depois quando a gente for falar da Mercedes, isso é bem relevante na corrida deles ali, principalmente no final, porque eu acho que o clima tá dando uma modificada. Agora que o carro tá melhorando. Inclusive, esse recado do Norris pro companheiro de equipe dele, que é óbvio que o Piastri tá incomodando, o cara teve um azar e tal, ok, mas ganhou 10 posições na corrida, entendeu? Sim, bem ele razoável. foi muito bem, ele foi muito bem. Eu acho que a diferença do Leclerc pro Piastri como companheiro de equipe é uma só. O Piastri tá lutando pela carreira dele e o Leclerc tá plenamente tranquilo. Então, se a equipe vira e fala assim, olha só, essa é a corrida pra gente ganhar. Então a gente vai fazer isso, aquilo, papapá. Pro Leclerc, na hora que ele perdeu o qualifying, né? E aí ele passa a ser, então, o piloto de suporte, não tem problema nenhum ele virar e falar, ok, vamos ganhar com o Carlos. Pro Piastri, é diferente, né? Sim, ele tem que mostrar serviço. É só a gente lembrar da corrida de 2008, que, né? Um piloto lutando pela carreira fez o que a equipe pediu e deu no que deu. Exato. E tá repercutindo, infelizmente, até hoje. Exatamente. Mas tem muitos advogados e consultores e coisa e tal que estão felizes, então é isso aí. A economia está se movimentando. Vamos que vamos. Só quem tá chateado é a conta bancária do Massa, por enquanto. Vamos que vamos. Falando em conta bancária, a conta bancária que tá chateada também é a nossa. É verdade, bem colocado, no momento certo. Ótimo timing. Pois é, a gente tá precisando da ajuda de vocês, galera, para esse podcast continuar funcionando. A gente reviu os planos de apoio, continuam sendo 4, agora com nomezinhos de pistas, porque nós somos muito legais. Continuam indo de 5 a 50 reais. Fizemos um evento dos benefícios. Das benesses. Das benesses que vocês recebem. O nosso grupo de WhatsApp está demais. O Felipe faz gráficos da corrida, manda lá e a gente fica discutindo os gráficos e é super legal. Hoje, por exemplo, discutimos a conexão entre a possibilidade da AlphaTauri ser nomeada com a Adidas e como que isso está ligado à carreira do Pelé e à performance dele na Copa de 70. Qual outro grupo de WhatsApp você pode pular do nome de uma equipe de Fórmula 1 para um lance da Copa de 70 com o Pelé? Exato. Sem dar 1000 passos, entendeu? Foi assim. Foi literalmente 2 passos. E teve um gráfico muito legal que você fez, Felipe, que foi da velocidade do Verstappen, né? Pois é, eu fiz agora há pouco, inclusive, a comparação do Verstappen com o Leclerc na última volta. Sacanagem com o Leclerc e com os pneus dele, com a unidade de potência dele. E o motor. Não, e tudo, né? Mas, assim, é muito incrível e eu acho muito legal porque você olha, né, os tracinhos e vão pra cá e vão pra lá, blá, 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 e você nitidamente vê, ó, aqui não tem pneu, aqui não tem velocidade final porque o motor tá, você, né, não pode exigir tudo do motor, aqui o pneu de novo não tá funcionando, aqui não tem tração, aqui não tem, é muito legal. Então, galera, se vocês quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, é só apoiar a gente no Apoia-se ou no PicPay, a partir do plano Silverstone, que é o plano de R$10. Mas, quem não puder, não tem problema, quiser só dar uma ajudinha, o plano de R$5 tá lá, que é o Monza. Vocês participam do nosso Melhores Amigos do Instagram, participam de enquetes que a Juliana coloca direto lá. Então, veja da gente. Cincão. Menos que um cafezinho hoje em dia, viu? Pô, hoje em dia não é mais nem um chopp isso, né? Fala sério. Não, chopp de jeito nenhum. Nem um garotinho. Garotinho tá R$8 aqui no Rio. Olha que promoção incrível, entendeu? Pra participar de tudo isso. E sem falar do fato de que, dependendo do plano que você entrar, você pode, inclusive, vir participar e dar sua opinião e, né, xingar quem você quer xingar e tudo mais. Exatamente. Falando em xingamento, eu posso xingar a FIA? Pode, sempre. Comissário, juiz de qualquer esporte nasceu para isso. Meu irmão, aqui eu vou virar carioca pistola. Meu irmão, como é que o Verstappen dá 3 impedings, 2 na pista, 1 no box, e não ganha
uma fucking punição. Peraí, e o Pérez? O Pérez destruiu 2 corridas. Foi 2 corridas. Porra! 5 segundos. 5 segundos de punição. E aí, o que acontece? Nada. O pobre coitado do Albon lutou a corrida inteira e nada. O Tsunoda, pelo menos, o Pérez tirou logo no começo, ele não precisa ficar tão cansado. Beleza? Vai pro banho de gelo mais cedo. Mas, pô, coitado do Albon, cara. E assim, é o que? A 4ª vez que fazem isso? Porque antes era a especialidade do Hamilton, né? Sacanear o Albon. Mas agora o Pérez também. Coitado do cara, bicho. Porra, Williams, porra. Não, o jeito que ele tirou o Albon é indefensável, assim, é um absurdo. Parecia que eu tava vendo de novo falando de videogame aqui. Alguém jogando videogame, assim, é ridículo. Aquela manobra num lobby aberto de automobilismo virtual da briga, cara. Pois é. E aí, sim, é muito engraçado que tudo bem, talvez 5 segundos seja a punição média que eles estão dando pra esse tipo de coisa, talvez. Eu acho que não, eu acho que deveria ser mais. Mas é muito ridículo eles darem, depois que a corrida já terminou e que todo mundo sabe o resultado, e todo mundo sabe que ele ficou a 8 segundos do cara que veio atrás dele, sabe? É tipo... Que era da AlphaTauri. Pois é assumir que tá fazendo de propósito, assim. Eu não tô falando aqui, não me processem, não tô falando que tá fazendo de propósito. Mas, gente... Independente da consequência, tá? Independente do que acontece com outro carro. Causar a colisão tem que ser no mínimo um drive-thru, cara. Porque é a hora de maior perigo. Precisa acontecer durante a corrida, não precisa esperar pra aplicar depois, gente. Pra dar tempo do Whitley ir lá e fazer todo sabe? E olha só, não tem justificativa. Esse tipo de dive bomb não tem... Pra que você precisa ver a telemetria? Só se olhar o vídeo. Eu falo, filho... Pelo amor de Deus. É a gente já teve algumas discussões aqui, e eu vou bater nessa tecla de novo. A régua da FIA tá meio, sabe, desequilibrada, porque tu dá 5 segundos pro cara que passa 0,2 quilômetros em excesso de velocidade, e você dá 5 segundos pro cara que faz um dive bomb e bate no coleguinha. Mas olha só, por que 0,1 km por hora acima da velocidade no pit leva 5 segundos? É uma questão de segurança, certo? O limite de velocidade existe para a segurança. Porra, você quer segurança melhor do que o maluco a 250 por hora mete o pé no freio, joga o outro para fora da pista? Não tem segurança? Não é um risco de segurança isso? Exatamente. Ué? E assim, tem uma diferença muito maior. E aí, eu vou voltar pros impedings, né, pras atrapalhadas, né, dos caras na pista, porque eu cheguei a fazer um tweet essa semana, né, durante o final de semana, no sábado. Eu falei do Leclerc, mas depois me lembraram que o Gasly também passou por isso. O Leclerc e o Gasly tomaram punição de 3 lugares no grid por situações exatamente iguais às do Verstappen. O engenheiro não avisou e eles foram e atrapalharam o coleguinha. E eles tomaram 3 lugares. Na época, eu achei, e eu continuo achando, tá? Um exagero. Eu acho que, assim, a partir do momento que ficou claro, óbvio, evidente, que foi o engenheiro que, né, te atrapalhou, que não te avisou, e o cara, no caso, eu não lembro do caso do Gasly, mas do caso do Leclerc, era muito óbvio que era uma curva cega. Dá pra ver no vídeo que ele olha pro espelho, e não dá pra ver o Norris vindo. Se o Xavi não fala como não falou, acabou. Sabe, nesse caso, reprimenda. Eu concordo que seja reprimenda, que foi o caso, inclusive, do Sainz depois, do Verstappen agora e do Sargent agora também, né? Acho que foi o Sargent. Ou foi o Lawson? Mas aí eu te pergunto, a Fórmula 1 é um esporte individual ou é de equipe? É de equipe, né? O erro do engenheiro, do piloto, não tira que uma regra foi violada. É a mesma coisa do Verstappen, da atrapalhada do Verstappen num piloto da AlphaTauri. Aí o representante da AlphaTauri não foi. Então, e aí você não pune. As regras são as regras. Ué? Sim, então, mas espera, vou chegar lá. Eu acho essa regra em relação a... Se tá provado que o engenheiro não avisou e o cara realmente não tinha como ver, eu acho que é né, diminui ali, dá uma baixada no nível da gravidade, vamos dizer assim, do problema. Dito isso, de Zandvoort pra cá, aconteceram N coisas, inclusive com Sainz, que deixaram de ser punidas e passaram a ter somente reprimenda. Não dá pra fazer esse tipo de mudança no meio da temporada. Tá virando bagunça, o pessoal tá freando e se mexendo. Não dá pra você pegar o mesmo texto que aqui você puniu 2 caras, é o mesma coisa. A gente entende que, né, o engenheiro e tal, foi um erro do engenheiro, então, sabe, tipo, diminuir ali a gravidade da coisa, porque o piloto não tinha o que fazer, não tinha a informação necessária. Você não pode pegar o mesmo texto e aplicar punições diferentes no mesmo ano. Se, assim, chega no final do ano, eles falam, olha só, gente, realmente, né, se o engenheiro não te avisa, você não tem como fazer pro ano que vem, a gente rola dessa forma. Ok, não dá pra fazer isso. E
pra piorar a situação, no caso do Verstappen, o do boxe eu não sei como é que não puniram, porque atrapalhou gente pra cacete, não atrapalhou só o Hamilton e o Russell, atrapalhou todo mundo que estava atrás. Não, ele parou, estacionou o carro na saída do pit lane e lá ficou. Sim, e ainda falou, não, tem muita... E aí, quando ele ia falar tem muito tráfego, o GP cortou, né? Sim, porque o GP Deu uma não é trouxa. O GP foi muito inteligente. O GP foi muito inteligente. O GP cortou, ele não deixou ele falar, porque era criar prova, né? Contra ele. Mas aí é que tá, é o mesmo caso dele impedir um piloto da AlphaTauri, se não me engano, o Tsunoda, e aí, mas o representante não veio pra reunião, então ok. E aí a gente não vai punir, exato, não existe isso. Mas precisa, é só olhar e falar assim, tá aqui, tá impedido, ok, punição, porque senão, mas cara... É assim que funciona. Acho que tem vários problemas que a gente vai todos os anos reclamar da inconsistência das punições sempre, porque, a meu ver, tem muito comissário, assim, é lógico, tá, tudo bem, tem que mudar cada corrida, não dá pra ser os 4 sempre, o ano todo, mas eu acho que tinha que ter menos, assim, pra ter mais consistência, pra começar. E depois tem isso que você falou, tem esse processo litigioso aí, que depois que é anotado lá a infração, enfim, os representantes precisam ir falar com eles e tem toda uma conversa, e pra mim é isso que acontece, assim, com a Red Bull / AlphaTauri, né? Pra mim é um problema ter 2 equipes irmãs, porque é uma vantagem sobre as outras equipes, a Red Bull tem essa vantagem sobre as outras equipes, o Verstappen tem 3 pilotos pra apoiar ele, se ele precisar, e aí nesse caso fica bem claro, né? O representante da AlphaTauri não foi, e quem vai da Red Bull é o Whitley, que é o melhor advogado, o Massa deveria contratar ele como advogado se ele quiser ganhar alguma coisa lá, porque é impressionante, assim, eles não recebem nada, eu acho que é muito pela conversa mesmo, eu acho que eles reúnem provas e conversam de um jeito que outras equipes, talvez a Mercedes faça isso melhor, mas eles vão até o final pra tentar não receber punição, e eles conseguem, assim. Eu acho que esse caso específico ficou muito claro que faltou a parte promotora, né, vamos dizer assim, a parte acusadora. Mas não deveria precisar da outra equipe. Não deveria mesmo, não deveria. Mas, dados, nesse né, caso gente? específico, ficou muito tem a claro. telemetria. Faltou a acusação, entendeu? Faltou a parte de acusação. Mas olha só, tem a telemetria. Sim. A questão não é sempre, mas a gente usou a telemetria. Porra, pega a telemetria do Tsunoda e fala assim, realmente, ele perdeu tempo aqui. Acabou. Se a própria equipe que foi atrapalhada não vai lá e fala, olha, fui atrapalhada, a FIA consegue passar pano. Eu tô dizendo que tá certo? Não, eu não estou concordando, eu estou dizendo o que acontece. Isso é uma insanidade, você pegar um esporte que tem 1 milhão de câmeras, que tem telemetria de tudo, que todo mundo tá olhando não sei o quê, e precisar que a outra equipe fale assim, aconteceu isso. Eu falei, mas tem direção de prova, tem comissário de pista ou não tem? Por exemplo, o Alonso, na corrida, foi entrar no box, errou, passou por cima, voltou, levou a punição. Alguém reclamou? Não precisou, né? Ou simplesmente eu vi na câmera, isso é uma violação da regra. Qual é a diferença disso pro outro atrapalhar? Não interessa quem é que ele atrapalhou, interessa a atitude. É uma insanidade isso. Mas é assim que as coisas funcionam, é muita política, né? O Alonso acho que só não foi reclamar, porque ele é um dos que reclama de tudo também, reclama bem, reclama muito, e todo mundo deveria fazer isso, eu acho, assim. Se tem alguns que fazem, acho que todo mundo tem que fazer, porque senão os que não fazem vão se prejudicar. Ele só não reclama, ou não reclamou das coisas que aconteceram, porque foi um fim de semana lixo demais pro time, né? Mas é um fator que existe, eu acho que não vai deixar de existir, porque é muita gente falando e querendo falar. Só que eu concordo, você tem razão, você tem telemetria pra quê, sabe? Não é que nem futebol, né? Não tem que ter alguém lá pra acusar. Exato. Já que a gente falou da Aston Martin, acho que essa foi a corrida que a lua de mel acabou, né? A gente não tinha escutado o Alonso falar o que ele falou, que o carro não tem como dirigir o carro. Indirigível. Todos os erros e não sei o quê. Acho que se alguém não tem certeza do que é um carro que não está sendo desenvolvido direito, a Aston Martin assim, a temporada deles é o PowerPoint perfeito como não fazer. Porque o Alonso finalmente perdeu o P3 no Campeonato de Pilotos, né? Que ele estava desde o começo do ano. E assim, quem que aposta que ele vai conseguir recuperar? Ninguém, porque o carro tá trágico. Junto pra trás, né?
A própria batida do Stroll Nossa. é uma batida de carro que não tá funcionando. Sim. Ele tava perdendo o carro já umas 3 curvas. Sim, na curva lá atrás, ele já dá uma mega corrigida no carro e aquela saída de, tipo, subir um pouquinho na zebra, tchau, é coisa de carro que tem, assim, tem uma janelinha de funcionamento desse tamaninho e se sair disso, tchau. Assim, você pensar, cara, o Stroll foi P11, P14, P14 nos treinos. Antes de bater, ele era 16, então ele estava sendo eliminado. E aquela batida é de quem está tentando demais com um carro que não está funcionando. Então, assim, de terceira força de vamos ganhar uma corrida, né, como o Alonso falou no começo do ano, assim, marcar ponto para eles hoje em dia tá valendo já. Será que esse é um caso de Mercedes Rosa? Eu desconfiava muito do excelente desempenho que de repente eles tiraram da cartola, assim. Porque eles copiaram a Red Bull, né? E eu acho que ainda não é uma equipe completamente estruturada pra conseguir andar com um projeto que não é deles, assim. Eu acho que pode ser isso. Posso estar muito errada. Eu acho que eles copiaram a Red Bull e a Ferrari, conseguiram juntar os dois conceitos bem, mas, como aconteceu inclusive com a Mercedes Rosa, o que acontece? Quando você não entende exatamente o conceito, fora aquela coisa inicial, o que você faz? Exato. Uhum. Como que a gente desenvolve isso? Porque assim, se você pensar a questão do Stroll, por exemplo, fazia todo sentido não deixar ele correr. Tem uma corrida esse final de semana, a chance dele fazer alguma coisa decente era bastante baixa. Pra que você vai botar ele pra correr? Mas assim, é uma equipe que claramente tá perdida. Porque assim, olha a McLaren, cara. A McLaren no Bahrein era velocidade de Fórmula 2. Nossa. E agora a McLaren está chegando no pódio sem precisar de absolutamente nada, né? de nada estranho que aconteça. E a Aston Martin, que começou pódio, o carro não funciona mais. E assim, não funcionou em Monza e não funcionou em Singapura. Você vai funcionar onde, então? E ainda corre o risco do Stroll não correr esse final de semana, né? Então tem aí os murmurinhos. Se for uma concussão séria, Suzuka é uma pista ruim, né? Aqueles S. Imagina um cara meio ainda com efeito de concussão metendo um carro de Fórmula 1 nos S. É. Eu não sei se ele realmente foi só por conta dele, da recuperação dele. Ele já apareceu jogando pedal lá com o Lando Norris e o Max Verstappen, acho que George Russell, talvez, não lembro, no Japão, enfim. Não que isso signifique que ele tá completamente recuperado, mas eu acho que foi muito também a gente vai reconstruir o carro pra de repente ele bater de novo, assim que ele vai largar do pit lane, tipo, não vamos reconstruir o carro, sabe? E aí deixa a gente quieto. tem que reconstruir o carro pra corrida um dinheiro do Pra Japão. Suzuka, exato. Exato. E se não tiver peça? Tem que trazer lá da Inglaterra. Exato. Entendeu? Eu achei que fez todo sentido falar só, vamos, né? Precisa não. Relaxa, vai pro Japão, vai, entendeu? Vai descansar um pouquinho, você tá meio abalado ainda. Vamos que vamos. Uhum. E ao contrário da Aston Martin, a Mercedes vem evoluindo, né? Bastante. Eles fizeram uma ótima estratégia, um ritmo de corrida, assim, muito bom. Eu falei antes, né? O clima tá começando a ficar esquisito. Cara, o Russell Porque, na parede, eu juro que doeu. Doeu. Ah, foi horrível. Doeu. Assim, Foi horrível. engraçado, mas ao mesmo tempo sacanagem com ele. Mas assim, eu achei que o clima tá dando uma azedadinha, entendeu? Porque o Hamilton, atrás do Russell, tipo assim, na volta 61, o Hamilton reclamando com o Bono que o Russell tem que acelerar. Tipo, tem que acelerar pra onde? Um carro na frente dele. Você quer que ele aumente o ritmo exatamente assim, como? Na verdade, isso aí é um código pra me deixa passar, né? Exato, deixa. Só que tinha uma volta pra terminar. Não ia ser possível, não tinha como ele deixar passar, eles iam se ferrar lá. Enfim. Exato, vai deixar passar na penúltima volta, ó, você tem aí 500 metros pra conseguir ultrapassar o Norris. Porra, falando sério, né? E aí eu vou puxar a pergunta do apoiador, do Leonardo Fernandes. Se vocês fossem os estrategistas da Mercedes, teriam parado o Russell e o Lewis arriscando perder o segundo lugar, meio que garantido do Russell? Ou seria melhor ter deixado o Russell na pista, garantir o segundo lugar e ter parado apenas o Lewis e correr o risco apenas com o Willie? Eu acho que, assim, faria sentido do ponto de vista estratégico. Politicamente, é uma decisão complexa. Sendo completamente estratégica, se eu fosse da Mercedes, eu teria parado o Lewis e teria mantido o Russell na pista. Split strategy. Do ponto de vista de estratégia, faz todo sentido você ter as duas, com da certeza. mesma forma que eu teria parado o Leclerc. Pensa no seguinte,
Pensa no Hamilton ganhando e o Russell, que foi melhor o final de semana inteiro, tendo que dar passagem pro Hamilton porque ele tá vindo de pneu melhor para passar o Sainz, numa temporada que você não está lutando pelo título. Eu entendo. É difícil, é bem difícil. Mas a Mercedes tinha uma chance de ganhar, meu amigo. Pois é, assim, os dois são um risco. E no caso da Mercedes, eu falo completamente livre de qualquer desgosto por qualquer um, porque na verdade eu gosto muito dos dois pilotos da Mercedes. Eu acho, das duplas hoje na Fórmula 1, a dupla que eu acho que tem mais chances de evoluir e trabalhar bem juntas e a que é mais equilibrada é a da Mercedes. Minha sensação com eles. Obviamente, o Lewis quer ganhar o 8º título, papapá. O Russell é novo na equipe, mal ou bem, né? Então, ainda há espaço dentro da Mercedes, se eles souberem manejar, para que em um momento um acabe sendo sacrificado, vamos dizer assim, como foi na Ferrari, entendeu? O Carlos foi melhor na classificação, fez a pole, sinto muito, Charles ficou de escudeiro. Aqui, nesse caso, a chance deles era realmente parando. É claro que agora, né, a gente tá olhando, né, de trás. Mas na hora eu achei assim, cara, por que parar os dois? Você tem a chance de fazer um split strategy aí. Porque você vai ter um cara com a posição na pista e você vai ter um cara que vai vir de trás. E um pode puxar o outro. Da mesma forma que teve os pneus da Ferrari na largada. Eles dividiram a estratégia, o Carlos largou de médio para ir até mais, né, para ir longo. O Leclerc foi de macios para pular ali o Russell, e a estratégia funcionou. Eu entendo a decisão. Eu acho que, considerando a vantagem que a equipe sabia que tinha, né? Porque quando eles pararam, as comunicações com os pilotos foram todas: vamos ganhar, é só não fazer nenhuma cagada que a gente ganha. Eu acho que, de posse desses dados, eu acho que eu pararia os dois mesmo e falaria: vamos buscar o pódio, entendeu? 1, 2 e vamos que vamos. Porque o Russell tava bem. O Russell não marcou a pole por um piscar de olhos, né? Sim. A pole foi decidida por uma curva entre os três. Eu acho o seguinte, eu acho que a pole foi decidida pelo fato da Mercedes ter economizado um pneu. Porque o Sainz deu as 2 voltas do Q3 de pneu novo, então você sabe exatamente o grip que você tem, você sabe exatamente onde que dá, onde que não dá. E o Russell deu a volta de pneu usado, que tem uma diferença aí de uns décimos. E essa pequena diferença talvez seja a pequena diferença que a gente viu no cronômetro. É fácil ser engenheiro de obra pronta, né? E aí a pergunta que o Leonardo está fazendo aqui é: vocês teriam feito o que eles fizeram ou vocês teriam feito diferente? Vendo o resultado, eu acho que se tivessem mantido um dos dois, né, e aí no caso manteriam o Russell, ele não teria conseguido, porque eles estavam muito rápidos de pneu médio novos, muito rápidos. Eles só conseguiram chegar em 3º e 4º por causa disso, assim. Se eles não tivessem parado, eu acho que teria dado na mesma, talvez. Porque Sim. O ritmo do Russell ia estar parecido com o do Carlos e... Enfim, no final o Carlos Sainz foi lá e anulou essa vantagem deles com a estratégia que ele fez do DRS do Norris. Mas era pra Mercedes ter ganhado essa corrida, assim, e se não fosse isso. Com o DRS e também a estratégia da equipe no começo de não deixar abrir para ter a janela de pit para Mercedes atrás, que foi genial. Se eles tivessem, por exemplo, feito o undercut, né, ou seja, parado antes para colocar esses médios novos, o resultado também teria sido diferente, né? Eles teriam tido mais tempo pra chegar lá na frente. Enfim, é difícil, mas eu confesso que eu concordo com a Aninha. Eu teria deixado... Se eu chegasse lá no começo da corrida e falasse, não, vamos deixar o Russell e para o Lewis só. Mas no final eu acho que o que eles fizeram acabou sendo melhor, acho, tá? Agora, a gente com certeza foi melhor, porque a gente foi melhor. No final, as últimas 10 voltas da corrida foram fabulosas, assim. Foi aquela coisa assim, é isso que a Fórmula 1 tem que ser. Agora, sobre essa disputa entre eles, né, eu também acho que é uma das melhores duplas, assim. Comecei o ano achando que era a melhor dupla, agora eu já não sei mais, assim, em termos de equilíbrio mesmo, porque o Hamilton, ele tá sendo extremamente consistente, né, ele fez muitos pódios esse ano e ele tá 70 pontos, eu acho, na frente do Russell, assim. Então, apesar do Russell ter uns brilhos, né, por exemplo, o que ele fez nesse fim de semana até ele bater, ele tava melhor, tava até compensando o ritmo melhor do Hamilton. Mas a história toda do Hamilton, né?
que ele tem sorte, mas é incrível que ele sempre tem sorte. Ele Sim, tem sorte o tempo todo. Mas ele também estava mais rápido, né, no último stint. Então, eu acho que... não sei, assim, o Hamilton tá muito consciente. E 70 pontos de diferença é bastante coisa, assim. O Russell, acho que ainda tá cometendo alguns erros cruciais que estão custando muito pra ele. E aí, a equipe não decidiu também quem que ela vai favorecer, né? Não eu tá acho que não tem necessidade de decidir agora, também acho né? que não. Eu acho que tem que tirar o melhor que cada um pode tirar e ir decidindo. Eu acho que tem que ser corrida, como a Ferrari tá fazendo também. Só que tem uma coisa estranha, né? No final dessa corrida, a Mercedes não foi pro pódio do Hamilton, né? Mas será que não teve alguma outra coisa? Porque eu lembro que aconteceu com a Ferrari, foi tipo um drama do caralho, e no final das contas eles tinham que correr pra pegar voo. Cara, mas eles... Então, não sei. Não podia ir 5 pessoas, assim, sabe? Eu sei que Então, tinha uns gatos pingados deve ter lá. acontecido alguma coisa do tipo, peraí que tem um problema com o carro, tem que pegar o carro, deve ter acontecido algo do gênero assim, não porque vai todo mundo pegar eles o carro, iam terminar no pódio. Todo mundo sabia que eles iam terminar no pódio de uma forma ou de outra. Sim, só que aí de repente, pode ser uma coisa assim, a equipe do Hamilton, né, a galera do pit do Hamilton tava já fazendo outra coisa, porque ele ia chegar em quarto, porque assim, e a galera do pit do Russell teve que correr pra pegar o Russell bateu literalmente nos últimos, 30 segundos da corrida, porque ele bateu e terminou, e acabou. Inclusive eu tomei um spoiler, porque eu tava vendo o live timing. E aí eu vi, bandeira amarela. Puta, alguém bateu. E aí o Russell começou a descer. Não, ele bateu. Mas foi engraçado. Porque o Norris deu uma tocadinha no muro. Sim. E o Russell, o que acontece, né? No circuito de rua, você tá seguindo o carro, você tá olhando pro carro da frente. Ele deu uma tocadinha no muro, o Russell deu uma mega tocadinha no muro, que só realça como é difícil o que esses caras fazem. Inclusive, o erro que o Logan Sargent cometeu foi muito pior do que o erro que o Russell cometeu. Só que custou tudo pra ele e nada pro Sargent, que não fez diferença nenhuma pra ele. Mas é pista de rua, né? Esse negócio do pódio ainda, eu não sei, assim, eu ainda acho estranho. Eu vi que tinha uns gatos pingados lá, mas o próprio Hamilton deu um shadezinho, né, na equipe, assim, ele fez isso, não lembro se foi na Austrália que isso aconteceu, no Canadá, não lembro. Ele falou, não sei a minha equipe, porque eu não sei onde eles estão, e no pódio ele tava demonstrando, assim, que tava, né, ele foi cumprimentar os mecânicos da Ferrari, ou os mecânicos da Ferrari foram cumprimentar ele, aí ele tava lá cumprimentando o Zac Brown e a McLaren, e tem a foto dele sentado lá, que sim, podia ser cansaço também, é bem provável que ele estivesse extremamente cansado, mas é estranho, sei lá, eu não consigo entender. Eu apostaria nisso, assim, que quando o Russell bateu, não deu tempo de, sei lá, o que eles já estavam fazendo, e tipo, putz. Pois corre todo mundo pra pegar o carro do Russell, enquanto isso o pessoal do Hamilton já tava tipo, vamos lá guardar as coisas e tal. O pessoal já guardando a trouxinha deles. Gente, mas tem os engenheiros, né, tem o Toto, tem a galera de comunicações. A galera top, Toto, Jerome D'Ambrosio e Mick Schumacher, aquela galera que fica ali em volta do Toto, realmente, né, custava nada dar uma corridinha. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Assim, não acho que seja necessariamente uma questão, tipo, pessoal. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Eu acho também que o mais provável é que deu alguma zebra lá e não deu tempo de chegar e tal. Não consigo conceber a possibilidade de a Mercedes com o Hamilton ter um problema a ponto de ninguém ir no pódio dele. Não consigo conceber essa possibilidade. De verdade, não consigo. Eu acho difícil também, mas coisas mais estranhas já aconteceram na Fórmula 1. É chato. Pô, o cara tava lá sozinho e tal. Na outra direção da coisa, eu acho que a gente não pode deixar de falar no Lawson, né, que teve um final de semana mega difícil, e eu acho que qualquer novato em Singapura pela primeira vez seria um final de semana difícil, mas foi agora o primeiro piloto a marcar pela primeira vez em Singapura. Que, assim, eu achei uma recompensa justa pelo que ele tem feito. Achei a recompensa de saber que a equipe vai renovar com o Tsunoda e o Ricardo bem caída, mas assim, como se alguém precisasse de confirmação, cara, obviamente é um piloto que deveria estar na Fórmula 1, né?
Sim, tem qualidade de sobra para isso. Eu acho que talvez eles estejam, se confirmar nessa renovação do Tsunoda e do Ricardo, talvez eles estejam traumatizados com o que aconteceu com o De Vries, tipo, nossa, brilhou aqui substituindo um piloto, vamos contratar, e aí deu no que deu. Mas olha só, o De Vries, a AlphaTauri quis acreditar porque quis, porque assim, a Williams é um carro bom para Monza, ele é um bom piloto, porra, quem não sabe, o cara tem 28 anos, uma mega carreira de automobilismo, já ganhou isso, já ganhou aquilo. E eles resolveram, então, com 54 pilotos júnior na Fórmula 2, não, vamos pegar esse maluco aqui. Foi uma decisão meio idiota, entendeu? Eu vejo a decisão da Red Bull como um pensamento para 2025 para a saída do Pérez. Eu também acho. Que é para ver se o Ricardo ainda tem algo a dar. É tipo, eu acho que é um teste pro Ricardo e pro Tsunoda. Eu não tiro o Tsunoda dessa história, apesar de o Tsunoda ter toda a questão da Honda querer levar ele pra Aston Martin, se o Alonso sair mesmo, né, de 25 para 26, não ficar para as novas regras. Mais fácil o Lance Stroll ir fazer eu também acho do que sair o Alonso. Mano. Eu também acho que é mais fácil o Lance Stroll jogar tênis do que o Alonso desistir largar o osso, tá? Mas, enfim, tem toda essa questão de que o Tsunoda seria o cara para ir para Aston Martin, né, numa aposentadoria do Alonso e tal, ou uma saída do Stroll, enfim. Mas eu não acho que a Red Bull simplesmente descarte o Tsunoda desse ponto. Eu acho que 2024 vai ser um teste pros dois para ver se alguém consegue pegar essa vaga do Pérez, que, cara, não dá. Tá merecendo perder a vaga, né? Pelo amor de Deus. Não tá dando. Esse final de semana foi tenso pro Pérez, cara. Ele tirou 2 malucos da corrida, em nenhum momento deu nenhuma indicação que ia se dar bem, e assim, ele foi o último. Quando ele parou, ele estava em último. Sabemos que a Red Bull teve problemas. Muitos, né? Tentaram um upgrade aí no assoalho, né? O negócio não funcionou. Eles estavam aí pensando que ia ser ruim, a gente não acreditou neles. Se vocês ouvirem o nosso episódio da prévia de Singapura, a gente não acreditou neles. A gente, inclusive, zoou que eles estavam fazendo igual o Toto, né? Que sempre falava que a gente tamo mal, a Ferrari vai bem, o fulaninho vai bem, e chegava lá, ganhava de 30 segundos, tchau, então. Hein? Aí tem a questão da asa, eu não acho que chegou a dar problema ainda não, acho que a gente vai ver essa questão da asa agora no Japão. Cara, olha só, a asa, muita gente falou, não sei o quê, eu diria que o aperto das TDs é mais fácil você olhar pra Aston Martin do que pra Red Bull, porque assim, se a asa deles vale 1 segundo no qualifying, cara, põe essa asa no museu, porra. Vende no supermercado essa asa pra todo mundo ter acesso. Não, porra, tem que dar um prêmio Nobel pro Adrian Newey. Se a asa foguete. Porra, vale 1 segundo, só se ela balança ou não, porra, o cara tem que ganhar o prêmio Nobel da aerodinâmica, porra. Eu brinquei com isso, né? Eu brinquei com isso no Twitter, mas não é. Agora, seria engraçado se chegasse em Suzuka, né? A gente espera que eles voltem com tudo e tudo volte ao normal, infelizmente, e ainda tivesse diferente, né? Acho que é um conjunto de coisas, mas nossa, gente, foi muito pior do que eu imaginava. Não vou negar, quem me segue, eu pessoalmente nas redes sociais, viu quão feliz eu fiquei com a eliminação deles no Q2. Foi maravilhoso, assim. E não é que eu odeie a Red Bull, odeie os 2 pilotos. Mas, gente, é divertido, sabe? Quebrar um pouco o campeonato desse jeito, né? Chato, dominância total. Eu assumo que eu odeio a Red Bull e eu odeio os 2 pilotos. Eu achei engraçado, eu achei muito engraçado. Eu acho que o mais importante e o mais crucial é o seguinte, o recorde de uma equipe ganhar 100% não vai rolar de novo. Reforçando o que a gente já sabe há décadas, que, assim, sucesso na Fórmula 1 e sucesso continuado na Fórmula 1 é difícil pacas. E que eu espero que isso faça as pessoas olharem para o que foi a Mercedes, para o que era a Ferrari do Schumacher, que era a McLaren na década de 80, para o que foi a Brown em 2009, para o que é a Red Bull agora, e pensar assim, cara, é muito incrível o que esses caras estão fazendo, porque literalmente qualquer coisa acaba com um recorde. O Verstappen ter ganhado 10 corridas seguidas é surreal, porque assim, o cara não pode ter 1 segundo de tipo, pé embaixo, assim, concentração total. Se a gente lembrar do Rosberg, quando ganhou o título e ele se aposentou, porque ele falou, cara, o nível de esforço que eu tive que fazer para ganhar do Hamilton é algo que eu não quero nunca mais fazer na vida. Tipo, tô fora. E assim, eu acho que só realça o
quão incrível é o que esses caras fazem, entendeu? Teve um recorde que eles já vão deixar de bater, que o Verstappen já vai deixar de bater, do Schumacher, que é ir para o pódio em todas as corridas de uma temporada. Graças a essa corrida, ele não vai bater esse recorde. Que aí, você olhando pro recorde do Schumacher, é pra gente lembrar do quão sinistro era o Schumacher, entendeu? Exato. Que o Verstappen, com esse carro absurdo, não vai conseguir fazer o que o Schumacher fez, assim, essa comparação que a gente tem que sempre fazer, como foi a comparação que, né, fizeram com a Mercedes e agora com a Red Bull, com a McLaren de 88. Assim, é incrível você conseguir sustentar essa performance. Uhum. Vamos terminar aqui com um leve Ferrari Cast? Rapidinho, assim? Vamos. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Vamos começar falando assim, já falamos bastante, acho que esse foi o foco do episódio na corridaça que o Carlos Sainz fez, né? A Ju já deu falou bastante o que será que ele fez em Maiorca, né? Pra ele voltar do jeito que ele voltou. Eu chuto drogas. Eu chuto namorada nova. Melhor que drogas, hein? É bem possível que isso seja um ingrediente, eu acredito também. Acho que isso namorada ajuda nova, mental, né? felicidade, entendeu? Entre outras coisas mais. Atividades extracurriculares. Exatamente. Fazem uma diferença na energia da pessoa, não é mesmo? Mas, em relação ao Sainz, o nosso apoiador Rodrigo Dias perguntou: se o Sainz se mantiver na frente do Leclerc, a Ferrari pode olhar o espanhol como líder da equipe? Responde aí, Felipe, primeiro, que você é neutro. Eu acho que é a mesma resposta que a gente deu para Mercedes. Não tem necessidade de tomar essa decisão no momento. Não tem necessidade nenhuma, não tá lutando por nada. Mas, no modo puro, se os dois estão disputando e chega, vamos lá, 2025, 2024 não. Mas 2025 os dois renovam, eles continuam na equipe e o Sainz se mantiver na frente, é porque 2024 eu não acredito que a Ferrari estará já disputando alguma coisa. 2025 eu acho mais viável. Mas vamos lá. Chega nos próximos anos, a Ferrari tá disputando e o Sainz tá na frente? Sim, ele vai ser o líder da equipe. Isso é bem claro. Lembrando que foi uma coisa que a Ferrari não fez, né? Pois Leclerc e Vettel, apesar do Leclerc obviamente ser o preferido, il predestinato e tudo mais, é uma coisa que a Ferrari não é profissional em fazer, mas que com certeza, se você está disputando alguma coisa, você tem que fazer. Como eles fizeram esse final de semana em Singapura. Não fizeram em 2022, eu acho que foi um dos grandes erros da temporada, apesar dos problemas, né, de confiabilidade, enfim, houve outras questões que fizeram diferença, mas um dos grandes erros da temporada de 2022 foi esse. Foi com 60 pontos na frente, disputando em primeiro lugar no campeonato, a Ferrari não priorizar o Leclerc no desenvolvimento do carro, enfim, N coisas. Se o Sainz estiver na frente do Leclerc e tiver chances de ser campeão, é claro que ele tem que ser a prioridade. E assim, na história da Fórmula 1, quantas vezes a gente já não viu isso ser um erro? Uhum. Assim, são repetidas vezes que a equipe fica nessa, não vamos escolher, e se dá mal. E você pode ver... Tudo bem que não precisa fazer igual a Ferrari fez, né? Durante uns anos e tal, não precisa ser daquele jeito. Mas assim... Não precisa ter Áustria 2002, mas assim... Exato, eu não queria falar nisso, mas é por aí. Mas é isso, né? Ou, entendeu? Fernando is faster than you e coisa e tal, não precisa ser tanto. Mas assim, você tem que... Porque no final das contas, fora a Ferrari é a única equipe que não é assim. O que importa é a equipe. A equipe tem que ganhar o campeonato de equipes, ter a melhor posição no campeonato de equipes. Se o piloto ganhar, ótimo. Mas assim, na hora que você tá disputando o título, bicho, vale tudo para ganhar o título. Independente de qual seja o título. Eu entendo que no final das contas, né, pra equipe, financeiramente inclusive falando, é o campeonato de construtores que importa, mas... Se você parar pra pensar e perceber a percepção do público, o público lembra de quem ganhou o campeonato de pilotos. Sim. Com certeza. E, consequentemente, a equipe do piloto que ganhou o campeonato de pilotos. As pessoas, em geral, nem sabem, né? Tô falando de quem não acompanha tanto Fórmula 1, nem sabe que existe campeonato de construtores. É só você olhar 2021. Exato. Se a equipe não tiver ganhado, né? Porque em 2021, por exemplo, a Mercedes ganhou o campeonato de construtores e o Verstappen ganhou de pilotos. Ninguém fala da Mercedes. E ninguém fala da Mercedes, exato. Em 2007, o título do Kimi.
vai explicar, entendeu? O título da Ferrari em 99. O título da Ferrari de 2008. 2000 foi, né, o momento que a Ferrari voltou a ganhar, não sei o quê, só que ela tinha ganhado o campeonato de construtores no ano anterior. Só que o título da Ferrari de 2008, cara. Sim. Perdeu o campeonato de pilotos, todo mundo lembra do Hamilton campeão, ninguém fala que a Ferrari ganhou em 2008. Sim, porque para o público não é relevante, mas assim, é o que eu tô falando, a equipe, na hora que você tá disputando um título, qualquer título, você pode até falar assim, primeiro a gente ganha de construtores, como a Mercedes fazia, né? Primeiro a gente ganha de construtores, depois a gente vê. Mas assim, se você tá disputando o título, cara, vamos ganhar um título, bicho. Não importa, egos e sentimentos que se danem, o negócio é ganhar. Eu acho que foi esse o problema da Ferrari ano passado, do ego do Binotto em relação ao carro, né? Mas, enfim. Já levando isso em consideração, a gente tem o exemplo da Red Bull, né? Ano passado e esse ano, você pode ver, no início do ano, o carro da Red Bull é mais, eu vou botar entre aspas aqui, tá? Equilibrado. O Checo começa o ano conseguindo brigar, né, não né, pau a pau, mas conseguindo brigar com o Verstappen, ganha uma outra corrida, né, como foi 2022, foi 2023 também, e a Red Bull foca no piloto mais rápido, que é o Verstappen, desenvolve o carro pensando nele, e aí o Checo se ferra. O Verstappen falou isso, que em Miami ele achou o ponto do carro. Foi. E aí, 10 vitórias seguidas. E aí, dane-se o que o Pérez quer, né? Exatamente. E a mesma coisa acontece, eu acho pelo menos, né, que deveria acontecer com a Ferrari, deveria ter acontecido em 2022, se for o caso em 2024, para qualquer que seja o piloto, eu acho que é o que tem que acontecer. Dito isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Quando essas regras entraram, 2022, né, na verdade, quando começou a se falar dessas regras já para 2021, aí, enfim, não rolou por causa da Covid, se falou muito que esses carros seriam mais rápidos e seriam próximos à forma de pilotagem dos carros da Fórmula 2. Eu lembro de ouvir muito isso de vários team principals, que o carro é mais rápido nesse formato de Fórmula 2, que é mais solto na traseira, enfim. Vocês acham que Singapura 2023 pode acabar sendo para a Ferrari o que foi o Brasil de 2022 para a Mercedes? Pode dar uma iludida? Poder, 100%. Seria uma insanidade, como foi, aliás, para a Mercedes. Mas, assim, seria uma insanidade, porque Singapura é tradicionalmente a corrida que coisas acontecem. Ponto fora da curva, né? Exato. Mas como foi também em Interlagos, né? Aquela vitória do Russell, o final de semana. Também foi ponto fora da curva. Pô, Magnussen foi pole, porra. Sério. Gosto muito da família Magnussen, mas, porra. Interlagos, Interlagos. O cara foi pole. Sempre terei Magnussen pole da sprint no meu coração. Mas, sempre, assim, pra sempre. Eu acho que a Ferrari, no momento, Ferrari, McLaren, Mercedes, já estão olhando pra frente, né? Óbvio. Sim. Eu acho que a Ferrari olhar para esse final de semana, como se a Mercedes fizer a mesma coisa, eu acho o mesmo erro. Olhar para esse final de semana e falar assim, porra, nosso carro funcionou bem, hein? Vamos? Não vamos nada. Esquece. Vamos seguir esquece esse o acerto. Mesmo, não. Exato. Esquece o acerto, esquece a asa traseira, deixa pra lá. Porque o que importa não é ganhar em Singapura, entendeu? Porque é uma pista complicada, entendeu? É uma pista diferente de todas as outras. Talvez agora, com a coisa lá da Arábia Saudita, tenha uma pista meio parecida, mas, assim, não é o que você precisa pro resto da temporada. Então, assim, eu acho que seria uma loucura achar que, porra, ganha uma corrida, tá tudo certo. Então, mas... Eu acho que eles sabem disso. O Carlos, na entrevista depois da corrida, eles perguntam, né? E aí, a gente pode esperar que vocês continuem tendo esse mesmo desempenho a partir, enfim, da semana que vem, né? No Japão, e ele fala que não, que ele acha que as Red Bulls vão voltar à forma normal deles. E é isso, assim. Eu não ouvi isso de outras pessoas do time, talvez, sobre as expectativas para essa próxima corrida e daí em diante. Mas eu pessoalmente estou um pouco iludida, sim. Mas como a gente falou no começo, desde o começo do ano, quando o domínio da Red Bull ficou claro, todas as equipes, incluindo a Red Bull, falaram, vamos ganhar todas as corridas? Calma, porque ainda tem Singapura. Bom, dito isso, vamos pro melhor pior decepção. Eu roubei a apresentação do Felipe, roubei. Mas é isso aí. É isso aí. Em homenagem ao grande jogo de equipe da Ferrari nesse final de semana passado, eu não vou falar nada, porque é isso aí. O negócio é o podcast sair bonito, perfeito e lindão. Então tá bom. Vamos lá. Ju, você, grande fã de Carlos Sainz, a representante das cabronas aqui. Melhor pior decepção. Melhor, Verstappen. Brincadeira, gente.
Não, a gente poderia até falar que o melhor foi o Verstappen por nos dar a oportunidade de ver uma corrida que ele não ganhou. Foi uma caridade muito apreciada. Brincadeira. Engraçado que logo que o Ocon abandonou, nossa, que dó do Ocon, a gente não falou do Ocon, né? Mas o Ocon se dá muito mal em Singapura. E ele tava fazendo uma corridaça. Inclusive, tem muitas... ultrapassou o Alonso! Ele ultrapassou o Alonso, cara. Imagina a satisfação que deu pro Ocon mandar aquela... Isso é por todo o sofrimento que você fez passar. No Alonso. Foi lindo, foi milimétrico. Cara, foi perfeito e assim, foi muito bom porque não tinha absolutamente o que o Alonso fazer. Foi aquela situação assim, se você não me fechar pra fora, eu vou te passar aqui mesmo, mas se você me fechar pra fora, tchau pra você, porque eu vou meter por dentro e um abraço. Assim, foi muito lindo. E aí foi a mesma coisa que aconteceu com o George, foi muito triste, né, o abandono dele, aí não foi culpa dele. Ele teve um problema no câmbio, na caixa de câmbio, eu acho, e nessa hora começou a aparecer pra votar no piloto do dia, né? E aí, por consideração, não tinha acontecido ainda, é de propósito que o Norris tá no meu DRS, e, apesar de eu já achar que a corrida do Sainz estava muito boa, mas eu quis votar nele pra, enfim, né, coitado. Putz, ele tá vindo muito bem, e num ano que a Alpine tá péssima. Inclusive, o Gasly foi muito bem também, ele chegou em sexto, né? Teve muitas performances excelentes, assim. E teve uma performance muito boa que a gente não falou, eu vou só aproveitar agora, que foi o próprio Magnussen, assim, que foi desenganado 2 vezes na corrida e no final conseguiu um pontinho lá. Foi, acho eu, a mensagem de final de corrida que mais teve bip, porque tem assim uns 5 segundos que você não ouve nada. Aí depois eu fui ver no onboard, ele tava repetindo fuck. E assim, como o Gasly, entendeu? Uma corrida, cara, numa pista que pra fazer isso, o bicho é duro. Eu tava já duvidando do Gasly há muito tempo, eu acho que ele não tá entregando, mas ele foi muito bem. E o Ocon também, e o Magnussen também. O Alex Albon tava fazendo uma corrida excelente até ser ferrado. Ponto, se não fosse, né? O Sérgio Pérez. O Lawson, que a gente já falou. O Piastri, que ganhou 10 posições com o carro sem as atualizações do companheiro de equipe, né? O Norris tá com o carro atualizado, ele não. E, por último, o Verstappen. O Verstappen chegou em 5º no final das contas, né, gente? É ridículo, assim. Mas é óbvio que o meu melhor é o Sainz. Não poderia deixar de ser. Ele realmente fez uma corrida surpreendente que surpreendeu muita gente, até a mim mesma. Não vou me alongar mais, porque a gente já falou muito dele. Pior, pra mim, é difícil porque eu não acho que teve nenhuma performance horrível, assim. Teve coisas horríveis que aconteceram. Tipo, o Alonso foi muito mal, mas o carro não entregou. Sargent bateu fez uma homenagem ao Latifi, né? Mas o Pérez, assim, não tem como ser outra pessoa. Primeiro que ele vem numa fase muito ruim, ele não consegue chegar perto do Verstappen, aí você vê a diferença da performance dos dois com um carro ruim, tem um gap tanto quanto tem quando o carro é bom, e ele estragou 2 corridas, né, como a gente já falou, então é ele, sem dúvida. E a decepção é o George Russell, e pelo simples fato de ele ter acabado com a corrida dele nos últimos metros, assim. Ele teve uma performance muito boa o fim de semana todo e acabou com a própria corrida, assim. Então, é isso. E não podemos aí deixar de marcar que concordam com você alguns apoiadores, né, que mandaram aí a opinião deles. A Carol Polita e o Rodrigo Dias, ambos elegeram também o Sainz como o melhor, e a Carol concordou com você na decepção com o Russell pelo afobamento dele de fazer aquela baboseira no final da corrida com o pódio na mão, né? E você, Aninha, o que você achou? Eu tinha posto aqui o melhor Sainz, por motivos óbvios, né? Mas aí a Ju me lembrou do Ocon, cara. Eu não consigo não falar do Ocon só por aquela ultrapassagem sensacional do Alonso. Não consigo. Desculpa, Carlos, você foi muito bem, você foi incrível. DRS no final foi, assim, jogadaça, super inteligente. Mas, mano, e também porque o Ocon quebrou, né? Aquele carro do Ocon quebrar ali, me doeu fundo na alma. Eu nem sou fãzona do Ocon, não, mas, assim, ele tá vindo muito bem. Aquela ultrapassagem foi sensacional, me encheu os olhos, e aí o carro dele quebrou, ele deu um grito à la Leclerc na França. Nossa, foi doloroso. Então eu vou dar o meu melhor pro Ocon. Pior foi o Pérez, o que eu posso dizer do cara, né? Tirou 2 carros
da corrida, tomou 5 segundos de punição. Acho que ele não terminou nem nos pontos, né? Ou ele conseguiu ainda um nono? Não, o Pérez terminou em oitavo, né? Oitavo? Então ele ainda Sim, conseguiu na frente do Lawson. Ele ainda conseguiu um pontinho. Mas assim, destruiu corridas, né? Foi realmente um desastre de corrida pra ele. Decepção foi a Red Bull, porque, né, todo mundo espera ela lá na frente hoje em dia, e aí, de repente, o carro simplesmente não funcionou. Tudo bem. Em momento algum, né? Não, mas do eu final acho de que semana. também teve uma questão de que o carro não funcionou na classificação. Se eles tivessem classificado melhor, tivessem passado por Q3, mesmo que não fosse pole, que eu acho que eles não iam conseguir pole de jeito nenhum, teria sido da Ferrari ou da Mercedes de qualquer forma. Mas pensa no que você está falando. O carro que ganhou 15 corridas não foi pro Q3. Sim, não, o carro obviamente não estava funcionando, mas a sensação que eu tenho, até pelo final da corrida e tal, é que com o ritmo de corrida eles teriam conseguido ir melhor do que eles foram, se eles tivessem classificado pelo menos ali P5, P6, alguma coisa assim. Mas, como a gente sabe, Singapura, assim como Mônaco, é uma pista em que a classificação faz toda a diferença do mundo. Então, deu ruim na classificação, amigo, vai dar ruim na corrida e beijo. Então, minha decepção, Red Bull. Que para o nosso Rodrigo Dias, a Red Bull foi a pior. Sim. A decepção, eu votei igual a ele, que foi a Aston Martin, porque eu acho que foi um final de semana trágico. Assim, nada deu certo. O erro que o Alonso cometeu na corrida foi bizarro. Depois ele travou roda lá, foi pra fora, mas aí a corrida já estava perdida. Então, dane-se. Então, eu e o nosso Rodrigo Dias aqui concordamos, né, nessa decepção. Melhor, eu acho que não tem nem o que dizer, foi o Sainz. E pior também, acho que é o Pérez, porque assim, ainda que você o seu melhor carro do grid não esteja funcionando, porra, tava lá o Verstappen, entendeu? Correndo atrás do Leclerc no final, ultrapassando todo mundo pra torta e direito, e o Pérez, cara, ficou voltas e voltas e voltas travado lá no meio do pelotão a ver navios, entendeu? Aí parou no pit e foi pra último. Sim. Assim, não dá. Melhor carro do grid, filho. Vocês ganharam 15 corridas seguidas, você não pode cair pra último sem que aconteça nada estranho, entendeu? So box. E finalmente, né, já que a gente falou dos apoiadores, Aninha, você quer dar aquele abraço de coração nos nossos apoiadores? Como sempre, eles merecem nosso agradecimento de coração para os apoiadores Monza e para os apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco. Agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Ed Silva. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos no @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram e @boxboxboxpodcast no YouTube. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix para aquela ajudinha avulsa, né? E não se esqueçam de avaliar a gente no seu reprodutor de áudio, seja com thumbs up, thumbs down, 5 estrelas, 100 pontos, não importa. O máximo que ele deixar vocês marcarem para melhorar nosso engajamento e para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então é isso. Tem Japão essa semana, galera. Aquela corridinha da madrugada. Preparem o café. Já aviso que eu não assistirei, porque estarei numa festa de casamento muito maneira. Falando em coisas que a cachaça faz por você. Falando em coisas que a cachaça faz por você, né? Mas semana que vem tem episódio. Tenho certeza absoluta que Ju, Felipe, Denis e Isoto vão dar conta. É importante, né, esse GP do Japão, porque se a Red Bull for mal de novo, a gente vai ter aquela avalanche de teorias da conspiração e, né, pra quem gosta, sim, vai ser um prato cheio. Sim. E deve ter a confirmação do Tsunoda e do Ricardo. Essa parte vai ser bem triste, né, mas... Aliás, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu acabei de ver, literalmente acabei de ver neste segundo no Twitter, alguém falando que com o Stroll não correndo, quem corre pela Aston Martin seria o Drugovich, não o Van Dorn. Uhum. Esse é o fim de semana dele, realmente. Eu acho que é isso mesmo. Seria bom, né? Vamos ver, eu acabei de ver, neste Quando a gente publicar, provavelmente a gente já vai ter a confirmação, mas fica aí a torcida para o nosso piloto. Caso o Stroll não corra, né? Exato. E acho que em homenagem ao bom gosto dos pais dele na hora de escolher o nome dele também. Acho que Hoje eu fui perguntada se Felipe é um nome muito comum no Brasil. Aí eu falei, muito. Estavam falando do Massa, do Nige, do Drugovich. E assim, todos os últimos pilotos brasileiros na Fórmula 1 foram Felipes. Felipe é um nome tão comum assim no Brasil,
Pois é, se eu fosse um pouquinho mais baixo, tivesse mais dinheiro e algum talento, talvez eu tivesse também, entendeu? Então é isso, galera. Vambora. Até mais. Box, box, box. Valeu, gente. Box, box, box. Vamos nós para o Japão agora.